Saúde a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Mateus 13. Mateus 13. Eu vou ler do versículo 1 ao 9 e depois do 18 ao 23. Amém? O título não está, né, irmão? Mas é a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí a continuidade, né, irmãos, que é a explicação que Cristo fez aos discípulos. No 18 diz: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas o sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, irmãos, ela vai nos falar a respeito, né, da parábola do semeador, que o semeador, irmãos, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo quem semeia a palavra, né? E por vezes ele pode usar, né, a gente, usar o irmão, a irmã, usar o irmão para louvar, outro para orar, outro, né, principalmente aquele que dá o bom testemunho lá fora. Pode ter certeza que você dando o bom testemunho, você já está semeando a palavra de Deus. Irmãos, vai falar, né, no versículo 1, que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, né? Os estudiosos acreditam que a casa que ele saiu, era a casa de Pedro. Depois vai falar que o barco que ele usou também para pregar o evangelho, era também o barco que pertencia a Pedro. E o 2 vai dizer que grandes multidões reuniram à volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Isso, irmãos, era costume dos mestres daquela época, se assentar para ensinar. Então Cristo era o mestre do mestre, ele se assentou, né? Ele entrou no barco de Pedro e se assentou. E toda a multidão estava em pé à praia, ou seja, Cristo estava no barco e a multidão em terra firme ouvia Cristo. E das muitas coisas que ele falou por parábolas, dizendo: as parábolas, irmãos, são 7 parábolas, e a primeira, né, é a do semeador, né? É a única palavra que não diz, né,
que essa parábola é semelhante ao reino de Deus. As demais diz, essa não, porque essa foi a primeira, e Cristo estava falando sobre o coração, né? O nosso coração. Naquela época o coração não era só igual hoje, a gente tem, né, o coração, não falando de órgão, né, que bombeia sangue, mas hoje a gente compara muito o coração a sentimentos, né? Naquela época eles iam além, eles comparavam o coração ao entendimento. Então aqui estava falando também do entendimento, não apenas somente do sentimento, mas sim de todo o entendimento que o ser humano tem. Aí diz, né, o 3, e que das muitas coisas que falou por parábolas, dizendo, eis que saiu, né, o semeador a semear. E o 4 vai dizer, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. E isso, irmãos, é a gente no passado, né? No passado a gente estava no caminho, à beira do caminho. A gente ouvia a palavra de Deus, ouvia falar de Cristo, mas a gente não tinha força, não tinha entendimento de chegar, né, até uma igreja, desconcertar dos nossos maus caminhos. Então a gente estava à beira do caminho, mas pela misericórdia de Deus, irmãos, hoje nós estamos no caminho. E o caminho, irmãos, a própria palavra fala que o caminho é o Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É através dele, irmão, do nosso Deus Todo-Poderoso, que nós vamos, né, seguir o caminho da retidão e alcançar a nossa salvação. Porque, irmãos, a nossa salvação é uma certeza e já está pronta, depende de nós. Só depende da nossa obediência, independente do tamanho da nossa fé, se é uma fé pequena, uma fé grande, o importante é que a nossa fé seja uma fé viva. E se a gente for obediente ao Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, ele vai trabalhar e essa fé ela vai crescer cada vez mais. A santificação, irmãos, ela é um processo, graças a Deus por isso, porque a gente tem que estar sempre em busca, né? Sempre em busca de santificarmos um pouco mais. Aqui, irmãos, quando Cristo, né, ele falava por parábolas, mais para frente vai explicar, porque tanto, né, o sábio, quanto a pessoa, né, que ela é uma pessoa simples, quando Cristo ministrava por parábola, elas ficavam interessadas naquilo que Cristo estava falando, porque elas não compreendiam, né, na sua totalidade, então elas iam buscar, né, mais da palavra, mais de Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele sabia que aquelas pessoas que lá estavam, não estavam para ouvir a palavra de Deus, estavam porque Cristo curava, né, e cura, libertava, né, multiplicava peixes, pães, então elas estavam lá para as suas necessidades, e outros que não estavam por aquilo, estavam para julgar a Cristo. Mas Cristo tudo sabe, né, irmãos, tudo conhece. Aqui mais para frente a palavra vai falar de Isaías, né, que a irmã citou hoje, e é uma verdade. Nós temos que buscar a Deus a todo tempo, enquanto nós podemos achar, irmãos, porque vai chegar um tempo que a gente não vai mais poder achar, seja pela vinda de Cristo, ou seja quando Deus nos recolher. Mas o importante é que quando isso acontecer, nós já tenhamos, né, encontrado e estejamos preparados para a vinda de Cristo. Aí o 5, irmãos, vai dizer que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Irmãos, na presença do Senhor, né, quem chega, ele não sabe, né, que tem um tempo de preparação, mas quem está à frente da obra, Deus já, né, através da experiência, Deus já sabe que tem que ter um tempo de preparação. Paulo levou 14 anos para se preparar, né? A gente lê no Evangelho, né, é rápido, né, então a gente pensa que ele se converteu no outro dia ele saiu ministrando. Não, irmãos, teve um tempo de preparação, para que ele adquirisse conhecimento, sabedoria, experiência, para que Deus pudesse usá-lo. Tem outros, irmãos, no Antigo Testamento que levou 80 anos, e Deus usou por 40, então tem esse tempo de preparação, porque muitos, irmãos, chegam na presença de Deus, e ele não está na unção, ele está na emoção. Então, se ele tem o dom de louvar, ele quer louvar o tempo todo. Se ele tem o dom de orar, ele quer orar o tempo todo, né? Quer falar da presença de Deus o tempo todo. E isso, irmão, não é o primeiro amor, porque o primeiro amor que é Cristo, aquele que vem no primeiro amor, ele persevera. Isso, irmãos, é emoção. A pessoa chega, né, seja por uma cura, né, uma bênção que ela recebe, ela fica naquela emoção, que se a gente não tomar cuidado, a gente olha e fala: nossa, esse é um vaso do Senhor,
e depois, irmãos, é tipo aquele fogo, né, na palha, né, que pega no capim, sobe, alcança metros de altura, mas depois apaga, porque não tem base, não tem sustentação. Então, irmãos, aqui Cristo estava falando dessas pessoas, que elas até ouvem a palavra de Deus, né, mas ela não tem, né, não tem uma raiz, né, e saindo o sol fala que queimou porque não tinha raiz e secou-se. Então, irmãos, essas pessoas, elas vêm até a presença do Senhor, chegam na casa do Senhor, a gente vê que a gente convida pessoas para vir, pessoas que muitas vezes, irmãos, estão numa pior, né, a gente convida porque a gente sabe o Deus que a gente serve, para o nosso Deus não tem impossível, por mais difícil que seja a situação daquela pessoa, se ela buscar o Senhor entra com providência, irmãos. E nós bem sabemos que a maior providência de Deus na nossa vida é a nossa salvação. Foi por isso que Cristo veio, né? Veio nesse mundo e pagou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter direito à salvação, que antes a gente não tinha. Só que essas pessoas vêm, elas ouvem a palavra do Senhor, mas elas se afastam. Só que, irmão, a gente não pode julgar essas pessoas, porque aqui Cristo fala, né, que o semeador saiu para semear. Enquanto essa pessoa estiver viva, irmão, Cristo está semeando. A oração que a gente apresenta essas pessoas, Cristo está semeando, o Espírito Santo está lá, batendo naquele coração, novamente está sendo semeado, né, a palavra do Senhor. Então, irmãos, enquanto essa pessoa estiver viva, tem a esperança para ela, que a esperança é Cristo. Então a gente não pode julgar, se a pessoa veio, recebeu uma bênção, não voltou mais, se veio, visitou um culto, só não veio mais, não, a gente tem que continuar orando, porque a semeadura de Cristo é uma constante, irmãos, e a qualquer momento, essa pessoa pode sair da beira do caminho, pode vir aqui, e pode se firmar, irmãos, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, depende dela, mas o nosso dever é orar e continuar semeando, irmãos. A palavra de Deus, nunca que você fala para uma pessoa é em vão, nunca você está perdendo tempo de falar a palavra de Deus para uma pessoa, por mais que você fale, a pessoa continue no caminho errado, você está semeando, irmãos. O nosso dever aqui é semear. Cristo, quando ele veio aqui, ele semeou, sendo o próprio Deus. Então o nosso dever como discípulo do Senhor é continuar essa semeadura, não olhar, irmãos, para a pessoa, né? Imagine se quem olhava para Paulo, quando Paulo perseguiu, né, participou do martírio de Estevão, estava lá quando Estevão foi assassinado, guardou as capas para as pessoas poderem tirar roupa, para ter mais mobilidade, para poder apedrejar Estevão. Imagine se quem estava lá fosse julgar Paulo, ia falar que não tinha jeito, mas tem, irmãos, para Cristo tem jeito, e nós temos que saber disso. Por mais difícil que aquela pessoa seja de lidar com ela, continue orando por ela, porque é Cristo, né, que vai fazer a boa obra na vida daquela pessoa. E o 7 fala, outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui, irmão, as duas últimas partes da parábola, né, a do espinho e a terra fértil, eu vou deixar para explicar mais para o final, irmãos, mas aqui é importante a gente ler o 9 aqui, ó. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nós temos ouvido, irmãos. Cristo sabia que aquelas pessoas tinham ouvido, só que elas estavam com o ouvido tapado. Nós não, irmãos, nós pelo privilégio, né, sempre a irmã fala que nós somos privilegiados por estar na presença do Senhor, e isso é uma grande verdade, irmãos. Nós temos o privilégio de ouvir, mas não estar com os ouvidos tapados. Nós temos, né, o nosso ouvido, mas Cristo, irmãos, tirou, né, aquela tampa que tinha, que impedia a gente de ouvir o Evangelho. Então hoje, irmãos, nada mais nos impede de ouvir o verdadeiro Evangelho, e nós estamos, irmãos, no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus. E aqui, irmãos, né, do 10 ao 16 eu vou ler para que os irmãos, né, que Cristo explicou, né, porque os discípulos foram questionar a Cristo, por que, né, que nosso Senhor Jesus Cristo falava por parábola, né, para aquele povo, e Cristo vai explicar, irmãos, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Isaías, né, profetizou do Senhor, tudo que ele profetizou se cumpriu, e aqui também nós vamos ver que mais uma vez, né, a palavra de Deus se cumpriu depois de vários séculos. Ao 10 vai dizer, então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês
é dado o conhecer os mistérios dos reinos do céu. Cristo, ele fala de parábola como o reino dos céus, né? Que os discípulos tinham aquele privilégio, assim como nós temos no dia de hoje, irmãos. Mas àqueles, isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido, porque o próprio Deus tinha mandado endurecer, irmãos, ouvindo com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Aqui, irmão, Cristo já está mandando a gente ouvir com os ouvidos e entender com o coração, que naquela época o coração também era tido como a mente, né? E se convertam, e sejam por mim curados. Aqui, irmãos, o por mim curados, lá em Isaías, né? Quando falam e sejam curados, né? Era o próprio Deus falando, mas Deus falava, e sejam curados. Aqui, irmãos, como é o próprio Cristo, né? Que é o próprio Deus também, fala, né? E sejam por mim curados. Então, irmão, nós somos curados por meio de Cristo. E essas pessoas, irmão, que nós estamos orando, que ainda não chegou na presença do Senhor, né? Nós temos que continuar orando sim, porque elas também vão ser curadas por meio de Cristo, irmãos. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma semente que a gente tem que semear dia a dia. Isso é um privilégio e uma responsabilidade. Aí o 16 vai dizer: bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurado são os ouvidos de vocês. Isso, irmãos, Cristo falou para os discípulos, e é para a gente, que somos discípulos também. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois, em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, irmãos. Ou seja, irmãos, muitos dos profetas, tal como Isaías, queria ter o privilégio, né, de ver Cristo. Profetizaram, mas não tiveram o privilégio em vida de ver. Os discípulos tiveram, né, o privilégio de ver pessoalmente. E nós, irmãos, temos o privilégio de ver Cristo pelos nossos olhos da fé, irmãos. É um privilégio muito grande, irmãos, porque nós sabemos que aquele povo do passado, ele carregavam a culpa. A gente não carrega mais a culpa, irmãos. A gente não carrega a culpa, remorso, arrependimento. A gente não tem mais isso, porque Cristo, irmãos, pagou pelos nossos erros, pelos nossos pecados. O que nós temos que ter, irmãos, é obediência. Obediência a Deus, buscar ao Senhor, que é o Senhor que vai entrar com providência na nossa vida, irmãos. Se a gente buscar a Deus, irmão, de coração, né, a gente vai, você pode ter certeza que Cristo vai entrar com providência. Eu já ministrei alguns anos atrás, irmãos, aqueles que perseverarem na presença do Senhor, você pode comparar a vida dele naquela época e depois, daqui 5, 10 anos, você vai ver que a vida dele vai estar muito mais abençoada, irmãos. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de bênção. O nosso Deus, Ele não quer ver o nosso sofrimento, Ele não quer ver a nossa dor, né? Não quer ver a nossa derrota, Ele quer ver a nossa vitória, irmãos. Só que o nosso Deus, irmãos, Ele não aceita, né, as coisas de qualquer jeito. Quem ministrou uma vez que eu lembro sobre isso foi a irmã Elizabeth. Ele não aceita de qualquer jeito. O mundo aceita. A gente vê essas religiões que não servem a Deus. Você chega de um jeito e pode permanecer do mesmo jeito. Cristo não, irmãos. A gente chega de um jeito, mas a gente tem que ter mudança. E essa mudança, irmãos, é por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isso é um grande privilégio que nós temos. O Espírito Santo poder habitar dentro de nós. Aí, irmãos, eu vou ler novamente aqui, né, porque foi o próprio Deus quem falou, então é bom a gente sempre ouvir a palavra de Deus. O 18 diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E é isso, irmãos. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, passando por luta, e a gente vê sempre isso, uma pessoa precisando da palavra do Senhor, né? E quando Deus nos usa, a gente fala para a pessoa,
A pessoa, irmãos, ela ouve, mas ela não tem entendimento, não tem força naquele momento para entrar no caminho que é Cristo. Mas o nosso dever é continuar falando, porque um dia essa pessoa vai chegar, mas ela não chegando, irmãos, vem um maligno e tira. O maligno tira, irmãos. Tudo aquilo que Deus coloca e a gente não cuida bem, Satanás vem e leva, irmãos. É por isso que a gente tem que cuidar bem daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse, irmãos, é o que chega na presença do Senhor, né? Por vezes até se batiza, mas ele não vigia, irmãos, em firmar a raiz em Cristo. Aí quando vem a luta, a dificuldade, ou até mesmo a bênção, ele se afasta da presença do Senhor. E o 22 vai dizer, o que foi semeado entre os espinhos, esse do 22, irmãos, o 22, né, é o que mais a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o mal que a gente vai ter que nos livrar dia a dia, porque Satanás, irmãos, ele tenta ser astuto, e se a gente não vigiar, irmãos, se a gente não vigiar, a gente acaba, né, não percebendo os espinhos que Satanás vai colocando no nosso caminho. Aqui falou que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Olha, irmãos, que a gente tem que prestar bastante atenção, a última parte ali diz, e ela fica infrutífera, ou seja, irmãos, essa árvore era uma árvore frutífera, era uma árvore que dava frutos, irmãos. Então, irmãos, a palavra aqui já é para quem está na igreja mesmo, é para a gente que estamos aqui na presença do Senhor. Aquela pessoa era uma árvore frutífera, mas o que fala aqui? Fala que as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocaram. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado com as preocupações do mundo, né? Aquilo que Deus, irmãos, Ele colocou nas nossas mãos, Deus, irmãos, Ele não te dá algo para depois tirar para você ser visto como um derrotado, não, irmão. Se Deus te deu algo, é porque Deus vai te honrar e você vai, né, conseguir pagar, você vai testemunhar aquilo. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Nós não temos que ficar preocupados com as coisas do mundo, nós temos que ficar ocupados com as coisas do Senhor. E as preocupações do mundo, irmãos, o que der para a gente fazer com as nossas próprias mãos, a gente vai orar, Deus vai capacitar e a gente vai fazer. O que não der, irmãos, para a gente fazer com as nossas próprias mãos, a gente vai do mesmo jeito orar, e Cristo é quem vai fazer, irmãos. Porque tem coisas, irmãos, que não é para a gente fazer, tem coisas que a gente não consegue. A gente vê muito isso na área da saúde, tanto espiritual quanto saúde física. Tem coisas, irmãos, que a gente não consegue fazer, tem coisas que Deus capacita, né? A gente vai e faz. Tanto é que Deus, quando Ele vai dar uma bênção para a gente, aquilo que é para a gente fazer, por menor que seja, Deus quer que a gente faça, e aquilo que é grande, que é poderoso, é Deus que faz, irmãos. Então, irmãos, a gente não pode ficar com as preocupações do dia a dia, né? Preocupado com os afazeres do dia a dia, e deixar, né, Deus em segundo plano. Não, Deus sempre em primeiro plano. Aquilo que der para a gente fazer, a gente vai fazer. Aquilo que não der, a gente vai colocar na mão de Deus, e Deus vai honrar, irmãos, pode ter certeza disso. Outro, irmão, fator que tira as pessoas da presença do Senhor, é a própria palavra está falando aqui, ó, é a fascinação das riquezas, irmãos. Porque, irmãos, muitos chegam na presença do Senhor quando o mundo virou as costas para Ele, quando Ele não tem mais nada para oferecer, né? Principalmente os jovens sabem bem disso, quando tem carro, tem dinheiro, tem um monte de amigos, né, ali bajulando, querendo, né, sair junto, porque ele não está interessado na sua companhia, ele está interessado no carro que você tem para levar e trazer ele está interessado no dinheiro que você tem para pagar as coisas para ele lá fora. Então ele não está interessado na sua amizade, ele está interessado nas coisas que você pode oferecer, né? É para os jovens, mas isso é para todos nós, né? Enquanto Deus estiver abençoando a gente, vamos ter prudência para saber se aquela pessoa que está aproximando da gente é porque gosta da gente ou é porque quer nos usar naquilo que Deus abençoou, né?
Mas quando o dinheiro acaba, irmãos, né? A saúde acaba, o dinheiro acaba, vem as lutas, essas pessoas se afastam. E eis que muitas vezes, irmão, a gente se vê meio que sozinho. E muitos buscam a Deus dessa forma, né? Numa pior, né? E quando ele busca, irmãos, Deus, né? Está de braços abertos, Deus recebe. Aí Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa. E quando Deus abençoa, irmãos, novamente aquelas pessoas voltam, querer usufruir daquilo que Deus abençoou. E se a pessoa não vigiar, irmãos, ela começa a se ocupar com aquelas pessoas. Hoje eu não vou na igreja porque tem uma festa. Hoje eu não vou na igreja porque, né, tem uma outra coisa para eu fazer. Tem um jogo de futebol para eu assistir. Tem, né, um casamento, tem, e a pessoa vai, aquilo ali, irmãos, que não é pecado você ter o seu momento de lazer, muito pelo contrário, Deus quer que a gente tenha um momento de lazer. Deus quer, irmãos, que a gente descanse a nossa mente naquilo que Deus abençoou, né? Seja se o irmão quer assistir um jogo de futebol, quer assistir, né, uma peça num teatro, quer ir no cinema, é claro que a gente tem que saber o lugar que a gente vai, né, irmãos? Tem lugar que não é pra gente, a gente sabendo, né, o lugar que é pra gente ir, Deus quer abençoar, que a gente tem um momento de comunhão, de confraternização, né? Igual aqui já teve várias vezes, a gente ir numa pizzaria, comer uma pizza, num restaurante. Deus quer que a gente tenha esses momentos de lazer, irmãos. Deus quer. O que Deus não quer, irmãos, é que a gente comece a colocar coisas no lugar onde era para estar obra do Senhor. Deus dá para todo mundo aqui 24 horas por dia, para todos. Para o mendigo ele tem 24 horas por dia. Para o mais rico do mundo, ele também tem 24 horas por dia, né? O que cada um faz com essas 24 horas, aí, irmãos, é responsabilidade de cada um, né? A pessoa que busca muito dinheiro, ela pode sim conquistar muitas riquezas, porque a gente vê que na face da terra, os mais ricos não estão na presença do Senhor, ao passo que muitos estão. Muitos mendigos não estão na presença do Senhor, ao passo que muitas pessoas simples, né? A gente vê muito isso no Nordeste, na África, estão na presença do Senhor. Porque a riqueza dela não está na coisa aqui da terra, está nas coisas de Deus. Então, irmãos, para todos, né, para todos, Deus dá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, irmãos, a gente é que vê o que a gente vai colocar nessas horas. Se Deus deu 24 horas por dia, e eu acumular 24 horas por dia com coisas do meu interesse, né? E tem uma hora que eu dedico a Deus, só tem uma hora que eu dedico a Deus por dia. Se eu coloco 24 horas por dia, né, preencho as 24 horas com coisa do mundo, Deus não vai dar no meu dia as 25 horas, irmãos, vai ser somente 24. Aí essa uma hora que eu dedicava a Deus, não vai ter mais. Aí eu faço isso num dia, faço isso no outro dia, faço isso numa semana, outra semana, no mês, e é como a palavra de Deus fala, irmãos, o braseiro é Cristo. Se a gente pega o braseiro e vai afastando de Cristo, irmãos, nós por nós mesmos, nós não temos forças, essa que é a verdade. Muitos falam por aí, afastado da igreja, mas perto de Deus. Isso, irmãos, é uma grande mentira. Se a gente for ver quantas igrejas evangélicas tem, né, nesse país, nesse mundo, são muitas. Por que tem muitas, irmãos? Porque se eu for numa igreja e eu não gostar da liturgia, se eu não gostar, né, do jeito que é feito o culto, né, ou não achar que aquilo está de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza, irmãos, que Deus preparou outra igreja que esteja nas circunstâncias que eu estou procurando. Basta que eu procure servir a Deus também, né? Não é eu procurar uma igreja que eu quero essa igreja porque aqui é mais fácil, não. A gente tem que procurar a servir a Deus. Mas, irmãos, tem irmãos que ele se dá bem, né, numa igreja pentecostal que é mais avivada, outro irmão ele se dá melhor numa igreja presbiteriana, né, em outras e outras igrejas, né? Não importa, irmão, a igreja, se ele estiver buscando a Cristo, ele vai ser abençoado. Então Deus já preparou vários, né, ministérios, porque tudo é bênção do Senhor, irmãos. Cada um é feito de um jeito, mas é feito para Deus. Se a gente buscar Deus no nosso coração, você vai ser abençoado, porque quem abençoa não é o pastor. Deus usa o pastor para orar, né? Quantas pessoas Deus usou o pastor, a pastora aqui para ser liberta? Deus usa, porque estão pagando um preço, né? Mas quem liberta, quem abençoa por meio da mão do pastor é a mão de Cristo, irmãos.
Então, irmãos, aquele que busca Cristo, né, com sinceridade, ele vai achar uma igreja que ele vai, né, vai ficar bom para ele, e ele vai desenvolver a fé dele. Mas nós temos, irmãos, que saber que nós temos, né, que buscar a Cristo. E aqui, irmãos, fala da riqueza, que a riqueza sufoca uma palavra. Então aquilo que Deus colocar na nossa mão, vamos saber usar. Porque o inimigo, irmãos, ele é astuto. Ele pode tanto te colocar uma luta para te afastar de Deus, quanto ele pode te colocar, né, uma bênção para te afastar do Senhor. O presbítero Mardoni aqui, ele pregou uma vez, que o rapaz veio, chamou ele, falou: não, vamos comigo, que você vai entrar com a mão de obra, eu vou entrar com dinheiro, com terreno, e você vai só construir. Aparentemente, irmãos, era uma bênção. Ele consagrou o Senhor, e o Senhor afastou, porque não era bênção, irmãos. Então, irmãos, quando via facilidade, vamos tomar cuidado, vamos consagrar o Senhor, porque muitos, irmãos, se afastam de Deus na riqueza. A hora que Deus abençoa, ele quer usufruir essa bênção em tempo integral, e não acha tempo para Deus. Ao passo que quanto mais Deus abençoar, irmãos, mais nós temos que arrumar tempo para Deus. E você pode ter certeza que Deus vai te abençoar mais ainda. Porque, irmãos, se nós temos aqui, né, o tempo que cada um aqui, que eu não sei, mas cada um tem um tempo de comunhão com Deus, de oração, né, de estudo, tem também os tempos dos cultos aqui. Nós temos, irmãos, que buscar cada vez mais a Deus. Porque quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos estar fortes, mais nós vamos estar preparados, e mais nós vamos ser abençoados, irmãos. Isso, irmãos, é um fato, que às vezes, né, os nossos olhos físicos não enxergam. A gente pensa: se eu fizer hora extra todo dia, eu vou ter um salário muito maior, e você sai da presença do Senhor. Aí você passa aquele tempo inteiro juntando dinheiro, vem uma enfermidade, leva, o carro quebra, você tem que gastar dinheiro. Tudo isso, se você estivesse na presença do Senhor, Deus dava livramento. É que os livramentos, irmãos, muitas vezes a gente não enxerga. Esse que é a nossa grande dificuldade, né? Aquele que pega uma enfermidade grave e ele é curado, ele testemunha. Aquele que tem uma saúde plena, ele não vem testemunhar por Deus ter abençoado ele, de ter passado o ano inteiro sem contrair uma doença. Olha quanto livramento, né? Ele não teve nem que passar pela enfermidade. Deus deu uma saúde para ele aquele ano todo, e ele não enxerga isso. Isso é nosso, irmãos. Então por isso que nós temos que exercitar a fé, para que a gente possa todo dia, né, orar, agradecer a Deus. Porque, irmãos, aquilo que a gente tem projeto, a gente ora e consagra a Deus. O homem vai falar que você não vai conseguir. Você vai falar de um sonho, de um projeto, ele vai falar que é grande demais para você e que você não vai conseguir. E se for um concurso, um vestibular que você for prestar, você prestou o primeiro e foi reprovado, ele vai te falar: tá vendo, falei que você ia ser reprovado, para querer te desanimar. Mas se você perseverar e você passar, não espere que ele vai chegar e vai te dar o parabéns, ou parabéns, eu não acreditava, e você orou, consagrou, foi lá e passou. Não, ele vai te falar: tá vendo, aquele lá passou no concurso, passou no vestibular, agora está se achando. Então, irmãos, não espere, né, elogio de quem não tem Deus no coração. Você tem que consagrar a Deus o que você quer, mas não coloque em primeiro lugar isso, coloque em primeiro lugar o Senhor. Busque o Senhor, porque o Senhor vai entrar com providência, irmãos. E aquela pessoa que te aponta de dedo e fala que você não vai conseguir, ela vai ter que ouvir o seu testemunho de vitória aqui na frente, irmãos. Como muitos já têm testemunhado. A irmã Tamires mesmo testemunhou, que ela falou que tinha um sonho de ter o seu comércio, o salão de beleza. A pessoa falou: não, você nasceu para ser ajudante. E graças a Deus Deus honrou, e ela, né, conseguiu mais bênçãos, que ela testemunhou aqui durante do dízimo, que ela foi uma dizimista fiel. Deus abençoou. Então é isso, irmãos, consagre, né, tudo o projeto que você tenha, igual o pastor falou. Não peça coisa pouca, peça coisa grande, peça coisa abençoada, que Deus vai te honrar. Mas, irmãos, coloque Deus em primeiro lugar, continue buscando a Deus. Mas se eu for orar meia hora, eu ia estudar uma hora, vai sobrar só meia hora. Você pode ter certeza, irmão, que aquela meia hora que você vai orar, depois daquela meia hora que você vai estudar, Deus vai te abençoar grandemente aquela meia hora que você estudou. Você vai entender muito mais, porque está colocando Deus em primeiro lugar. Mas não coloque, irmão, Deus em primeiro lugar como moeda de troca. Nós nunca podemos fazer isso. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que a providência vai vir do Senhor. Aí o 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz
a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, na presença do Senhor, cada um produz de um jeito. Não adianta de querer se comparar, não adianta, cada um produz de um jeito. Mas quem está na presença do Senhor e está buscando a Deus, Deus torna uma árvore frutífera, irmãos. Se você está produzindo 30 por um, busque os 60. Se está produzindo 60 por um, busque 100. Se está produzindo 100, tente manter, né? Orar para que Deus mantenha, que você continue sendo essa bênção. E nós, irmãos, nós somos o que está nesse versículo, no versículo 23. Nós somos, irmãos, o que ouviu, né? O que ouviu a palavra de Deus, é que a semente foi plantada no nosso coração, e nós estamos numa terra fértil, porque a melhor terra para se dar fruto é na igreja, irmãos. Nós temos que estar aqui, irmãos, porque é aqui que pessoas são libertas, são curadas, Deus traz a bênção. É claro que no nosso lar a gente ora também, tem culto que não dá para vir por causa de estudo, trabalho, Deus sabe, mas é aqui, irmãos, é o momento que a gente tem de comunhão com Deus, onde o louvor fala, a palavra fala, a oração fala. Quantas pessoas foram libertas aqui? Por que não foi liberta na casa? Porque Cristo quis que viesse a casa do Senhor para ser liberta aqui, irmãos. Então, irmãos, vamos continuar firme na palavra do Senhor, sabendo, irmãos, que nós somos o que está no versículo 23. Nós somos, irmãos, o coração da boa terra. A semente já cresceu, e nós vamos, irmãos, continuar gerando frutos. Então, irmãos, vamos ficar firme na presença do Senhor, colocar tudo, irmãos, tudo que a gente for fazer, consagrar ao Senhor, colocar, irmãos, a nossa vida, quando a gente for preparar a nossa semana, o nosso mês, coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, irmãos. Não é que você vai deixar a sua de segundo plano, não, que você vai colocar a de Deus em primeiro lugar, e Deus vai abençoar aquilo que você tem um sonho. Faça isso para você ver, irmãos, mas não faça como moeda de troca, mas continue, né, buscando a Deus, consagrando a Deus os seus sonhos, os seus planos, e aquilo que você acha que é muito grande para você, aquilo que você acha que é impossível, Deus vai fazer tornar realidade, irmãos, de uma forma tão natural, que até você vai duvidar, irmãos, e você vai testemunhar, e o nome de Deus é que vai ser engrandecido, amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.